Olá a todos amantes do xadrez. Estamos aqui para aprender um pouco mais acerca do xadrez. Havemos de ver este jogo entre o grande mestre Kasparov e o grande mestre Portis. Aqui nós devemos saber que para avaliar o equilíbrio das forças num tabuleiro de xadrez é necessário conhecer o valor comparativo das peças. Porém, existe aquele valor que vai mudando ao longo do jogo, que é o valor real de cada peça ao longo do jogo, que reflete a importância de cada peça no que tange a carga de trabalho num dado momento. Esse valor ou importância das peças em cada momento é que possibilita sacrifícios, como podemos ver neste jogo do GM Kasparov jogando contra o GM húngaro Lagos Portis, onde depois dos primeiros 16 lances chegamos nesta posição. Aqui o rei das negras encontra-se protegido pelos peões, porém Kasparov não teve receio de sacrificar, jogando com o peão D para a casa D5, abrindo o caminho para o bispo da casa B. O Portis respondeu tomando o peão de D5 e Kasparov respondeu também tomando o peão de D5. Depois disto, Portis respondeu tomando o peão com o bispo e Kasparov continuou seu ataque, não teve timidez, continuou e tomou H7 cheque. Depois de tomar H7 cheque, Portis respondeu com rei x H7. Seguiu no lance 20, torre x D5. As pretas tentando refugiar o seu rei no seu defensor de G7. As brancas continuaram com o ataque sacrificando o outro bispo. Com o lance bispo x de G7, o rei fica exposto. Seguiu o lance rei toma G7. Agora o rei de Portis encontra-se exposto, encarando o perigo do ataque da dama, da torre e do cavalo. O jogo seguiu da seguinte maneira. No 22º lance, onde Kasparov jogou cavalo E5. E Portis respondeu com torre D8. Kasparov respondeu. Aqui Portis propõe uma troca de torres, mas Kasparov não aceita. Ele joga com dama G4 cheque. E o Portis responde com rei F8. Depois disto, Kasparov ainda poderia trocar as torres, mas ele continuou com dama F5. Este lance aqui, se por acaso as pretas tomarem a torre, o jogo termina com dama F7 checkmate. Por isso, Portis jogou F6. As brancas continuaram com cavalo D7 cheque. Continuaram com cavalo D7 cheque. Depois Portis jogou torre, toma cavalo D7. E Kasparov jogou torre, toma D7. Mas aqui o Portis, se tivesse jogado rei F7, ao invés de torre, toma D7, se tivesse jogado rei F7, as brancas poderiam proceder do seguinte modo. Dama H7 cheque. As pretas teriam que jogar rei E6. Depois as brancas haviam de continuar com torre E1 cheque. As brancas teriam que continuar com rei toma D5. As brancas haviam de vir com dama D6 cheque. As pretas teriam que recuar e
e as brancas assim jogavam dama E6, checkmate. O jogo terminaria assim, se nós seguíssemos esta linhagem. Porém não foi assim, então vamos ver como é que foi, para podermos apreciar o jogo entre os grandes mestres. O jogo continua da seguinte forma: torre toma D7 e torre toma D7. Portis jogou dama C5 para continuar, propondo também aqui a troca de damas, mas Kasparov recusou, jogando dama H7. Depois de dama H7, o Portis jogou torre C7, torre C7, para evitar um checkmate prematuro. Depois de torre C7, Kasparov continuou com dama H8, cheque. Depois de dama H8, o rei tem que fugir para sua casa. Este lance é forçado para F7. Depois temos torre D3. Aqui, recuando a torre para casa D. E as pretas continuaram com cavalo C4, tentando pôr o cavalo no jogo. Estava muito distante. Depois temos aqui o Kasparov a puxar também mais uma peça para o jogo, jogando torre da casa F, D1. E as negras respondendo com cavalo E5, tentando criar uma casa avançada aqui. As brancas continuaram com dama H7, cheque. As negras responderam com rei E6. E neste lance nós devemos reparar que, se por acaso as negras respondessem com rei F8 e não rei E6, se jogassem rei F8, aqui poderia ocorrer um outro sacrifício, onde Kasparov poderá jogar com torre D8, cheque. Depois, bispo toma torre D8 e torre toma bispo, checkmate. Porém não seguiu assim. Vamos ver a linhagem, a variante original do jogo. Neste lance, cheque, o rei para casa E6. Depois deste lance, havemos de ver que as brancas jogaram dama G8, cheque. Dama G8, cheque. As pretas responderam com rei F5. Depois, no próximo lance, as brancas responderam com G4, cheque, com rei F4. E as brancas continuaram o seu ataque com torre D4, cheque. E as pretas continuaram a deslocar o rei para casa F3. E as brancas continuaram com o lance dama B3, cheque. Depois deste lance, Portis abandonou. Ainda poderia trazer mais reforços e tal, mas o jogo já estava terminado aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Para apoiar é só
colocar o like aí, subscrever no canal, acionar, ativar o sininho para poder ver e partilhar o vídeo. É só isso.